Isso vai soar um pouco poetizado, mas é mais ou menos assim que eu realmente vejo as coisas, né? Encontros e desencontros na vida são coisas bastante misteriosas, por assim dizer. Eu já mencionei processo estocástico antes, naquele texto que eu li em algum episódio passado, não lembro mais qual. Eu mencionei processo estocástico, mas eu acabei nem explicando o que era, né? Mesmo porque estava no texto, então não era algo para eu ficar explicando, não era... Enfim. Segundo o portal Action, processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias que, em geral, são utilizadas para estudar a evolução de fenômenos ou sistemas que são observados ao longo do tempo. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando eu estava lendo um livro sobre teoria do caos e funciona mais ou menos assim. Cada ação e cada decisão tomada por uma pessoa pode alterar drasticamente os acontecimentos futuros. Por exemplo, digamos que você se levantou atrasado hoje e perdeu o ônibus. Já aconteceu com todo mundo, né? Beleza. Se você tivesse acordado no horário certo, você teria pegado o busão na hora ideal, você teria visto certas pessoas, provavelmente as mesmas pessoas que você já está acostumado, falado com outras certas pessoas, tipo motorista ou trocador, visto certas coisas. Só que como você estava atrasado, tudo isso não aconteceu para você. E o mesmo também não aconteceu para outras pessoas, tipo as pessoas do ônibus que você pega sempre. Elas não te viram, elas não falaram com você e assim por diante. E essa variável que eu mencionei, que é acordar cedo ou acordar no horário, é apenas uma das variáveis aleatórias citadas na definição que eu li antes, né? E aí, nesse caso, muitas outras podem afetar os resultados. Tipo, um cachorro que resolveu atravessar na rua quando o ônibus estava passando, aí o ônibus teve que frear, por exemplo. Qualquer coisa do tipo, qualquer coisa mesmo. Aí eu já vou adiantar que não é só a ação e decisão de pessoas, pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Então, digamos que eu não tenha visto uma certa apresentação de trabalho, ou que eu não tenha ido a um certo parque em um certo dia, ou que até mesmo uma certa viagem de metrô não tenha acontecido. Eu provavelmente não teria conhecido 2 dos meus melhores amigos, ou talvez até teria, mas não teríamos formado esses laços tão, assim, fortes de amizade. Ou talvez até tivéssemos formado. Enfim, essa é a beleza do processo estocástico. Em um plano caótico, em um sistema caótico, que acredito é a vida, é impossível prever todas as variáveis. Mas aí eu gosto de pensar que algum astro celeste resolveu se alinhar e permitiu que eu encontrasse essas pessoas, né? Astrologia, hahaha. Então hoje eu vou contar um pouco da história de como eu conheci elas. E no final vai ter também a leitura do e-mail de mais um ouvinte, olha aí. Bom, já adianto que eles pediram para trocar os nomes deles, então eu vou dar outros nomes aqui. As histórias são do meu amigo Milton e da minha amiga Thaísa. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum. Eu conheci o Milton lá no início de 2011. Ele era amigo de um amigo e fomos comemorar o aniversário desse amigo em comum no Parque das Mangabeiras. Passamos o dia lá e tal, foi divertido. Acabei conhecendo outros amigos desse nosso amigo em comum e foi isso, né? Pensei, beleza, são amigos do meu amigo e não vou ver eles nunca mais, né? Talvez numa próxima comemoração, talvez em algum rolê que esse meu amigo chame esses outros amigos dele e tal, beleza. Isso foi no domingo. Segunda-feira fui pra faculdade normalmente e nessa época eu tava voltando de... Eu vou chamar de escolar, mas é aquele, sei lá, transporte universitário, acho que é esse o nome. Mas eu vou chamar de escolar, assim mesmo. E aí voltei pra casa numa boa, teve um papo lá falando que o outro cara da faculdade não ia voltar naquele dia e tal, beleza. Mas sei lá, alguma coisa me dizia assim que tinha muita possibilidade de ser o Milton. Não sei porquê. Talvez tenha aí a mão do destino nisso, hahaha. Enfim, passou segunda, passou terça, e aí na quarta
Chego lá, entro no escolar, vou sentar no meu lugarzinho lá atrás e já tem um cara sentado lá. Eu gostava de sentar no último banco, lá no canto da janela, do lado do motorista ali. E aí já tinha um cara lá. E eu descobri que esse cara era o Milton. Ele realmente era o Milton. E aí a gente falou, caralho, cara, você aqui. Ele, pô, que doido, você também. E aí a gente descobriu que estudava na mesma faculdade, a gente só não fazia o mesmo curso. Mas aí começamos a encontrar mais vezes lá e tal, tipo, no intervalo, antes da aula começar, depois da aula terminar e tal. E fomos ficando amigos, até que virou um dos meus melhores amigos. E agora temos o quê? 8 anos de amizade, mais ou menos? É isso, Milton, valeu por todos esses anos de amizade e a todos os outros que virão, né? Ou assim eu espero, se você não morrer antes. E sobre a minha amiga Thaísa, a gente se conheceu em 2015, que foi o meu primeiro ano de letras. Inclusive, a gente se conheceu de uma maneira bem engraçada, assim, né? Assim como o Milton, que era amigo de um amigo, a Thaísa também era amiga de um amigo. Foi numa aula, era uma aula conjunta com as outras turmas do mesmo período. A gente estava, acho que no segundo período. E aí eles foram apresentar um trabalho. Esse meu amigo estava em outra sala e a Thaísa também. E eles estavam lá apresentando o trabalho e tal. E eu tô lá tranquilo, sinceramente nem prestando muita atenção, porque, se bem me lembro, era uma matéria bem chata que eu não gostava muito. E pra variar, né? Eu falando mal de matéria da letras, mas enfim. Só que aí quando ela começou a falar, eu fiquei encantado com a voz dela. Quem sabe um dia ela não grava aqui o podcast pra vocês verem tanto que a voz dela é bacana. Mas estou lá encantado com a voz dela e falei, caralho, ela tem uma voz, tipo, indescritível. É uma puta voz. E ela é uma pessoa tão diminuta. Ela vai me bater por isso. Mas ela é muito pequenininha e tem um vozeirão, sabe? Aquela voz macia que chega e acalenta. É bem interessante. E aí eu comecei a prestar atenção no trabalho. E eu vi que ela tava falando umas coisas bem legais. Ela tava falando muito bem. E aí, beleza, acabou o trabalho deles, né? Fui lá conversar com meu amigo e ela tava junto. Aí eu falei, pô, vou trocar uma ideia com ela também, né? Quem sabe? Parece legal, vai que a gente fica amigo também, né? Conversamos lá um pouquinho, ela foi super educada, super simpática. E aí, não sei se foi no mesmo dia, se eu esperei um tempo, mas acabei adicionando ela no Facebook e fui conversar sobre o único assunto que a gente tinha em comum, que era o trabalho que ela apresentou junto com meu amigo. E lembro bem que a conversa era muito ridícula, porque eu só ficava falando coisas do tipo, nossa, e você apresentou bem pra caramba, e você fala bem pra caramba. Eu devo ter repetido isso umas 10 vezes. E sinceramente não sei por que ela quis continuar, sequer ter alguma conversa comigo, porque, velho, a única coisa que eu falei é que a apresentação dela tinha sido muito boa, que ela falava bem pra caramba, e eu não tinha outro papo. Já não me lembro mais como que progrediu a partir daí, mas sei que ela continua minha amiga desde então. E é isso, Thaísa, obrigado pela chance, pela oportunidade e por continuar minha amiga até hoje. E espero que a gente continue amigo por mais tempo também. E agora eu vou ler um e-mail que eu recebi de mais uma ouvinte. A ouvinte é a Beatriz Dias, também conhecida como minha mãe, e ela me mandou 2 histórias aqui, ou uma história dividida em 2 partes, e ela intitulou a história de No Metrô. Durante vários anos, fui usuária do metrô de Belo Horizonte, no horário das 6 da manhã. Metrô sempre lotado, em direção ao Eldorado. Gostava de ficar observando as pessoas. Como eu descia na última estação, tinha tempo de sobra para isso. Uns lendo livros, revistas ou os famosos jornais pinga-sangue de 25 centavos, estudantes barulhentos, trabalhadores de várias categorias, mães levando seus pequeninos filhos sonolentos para as creches ou escolas, muitos com os olhos grudados em seus celulares, e de vez em quando alguém realmente chamava atenção. Entre esses personagens, um particularmente se destacava, sempre vestido de preto, longos cabelos,
unhas pintadas, maquiagem nos lábios e ao redor dos olhos, um enorme sobretudo, mesmo em dias quentes, coturno. Tudo preto, da cabeça aos pés, cobrindo seus quase 2 metros de altura. Se a aparência do rapaz por si só já chamava atenção, ainda existiam outros detalhes. Ele quase sempre estava acompanhado de um colega que, sozinho, jamais chamaria atenção. Vestia sempre calça jeans, camiseta e boné. Mas os dois conversavam muito alto. Querendo ou não, os outros usuários do vagão eram obrigados a ouvir as conversas, que eram muitas vezes assustadoras. Os dois trabalhavam com telemarketing e não estavam satisfeitos com seus colegas e chefes. Deixavam isso bem claro. E os papos diários eram muito estranhos. Falavam em mortes, espadas, níveis diferentes, armas de fogo. Muitas pessoas olhavam assustadas para os dois. Algumas tentavam se afastar deles. Sacanagem. O que não era fácil, dada a superlotação de cada vagão do metrô. Depois de ouvir muitas conversas entre os dois rapazes, confesso que também me senti desconfortável em sua presença. Que feio, hein, mãe? Que feio. Como eles falavam em matar com tanta tranquilidade? Comentei um dia em casa. Meu filho fez algumas perguntas e, rindo, me explicou que os papos assustadores eram sobre jogos de RPG. Ufa, ainda bem. A partir daí, quando os encontrava eu já não ficava assustada. Até achava um pouco engraçada aquela conversa diária. Parte 2. O vampiro, entre aspas, sumiu mesmo. Enquanto mais uma vez esperamos a liberação da pista, parados por poucos intermináveis minutos, deixo meus olhos passearem por meus companheiros matinais deste transporte público que nunca deveria se atrasar. Constato, ele não está aqui mesmo, há mais de 2 meses. Acho que finalmente ele conseguiu ser mandado embora de seu emprego. Quem será que agora está em seu lugar, fazendo o serviço que ele executava com tanta eficiência, entre aspas? Seu antigo companheiro à moda antiga. Unha do dedo mindinho da mão esquerda bem grandinha e cuidada, segue firme com seu boné e uma nova companhia. Ele não fala... Ele não fala mais em mortes, sacrifícios... Que merda! Ataques e tocaias em RPG. Como sua nova companheira, ele agora é saudosista. No meu tempo era assim. Quando eu era criança, minha avó sempre falou, etc, etc, etc. O vampiro se foi. Agora, quanto a seu amigo, acho que estou diante de um camaleão. Mãe, excelente história, eu nem lembrava mais dessa história desse camarada do metrô. Foi muito bom reviver isso aqui também, agora eu tô um pouquinho saudosista também. Muito obrigado pelo e-mail. E lembrando aos outros ouvintes, sempre que tiverem uma história, ou quiserem conversar comigo, ou qualquer coisa do tipo, podem mandar um e-mail para notivacomum@gmail.com. Vocês devem ter reparado que eu sumi um tempinho, né? Eu tirei umas, como eu posso dizer, férias. Tava organizando um pedaço da minha vida, cuidando de alguns problemas de saúde e cuidando até mesmo de alguns processos acadêmicos. Então precisei tirar esse tempinho para me cuidar e para organizar minha vida mesmo. E quando se fala em destino, não posso deixar de citar a criação desse podcast, porque eu só conheci a mídia podcast principalmente por causa desse meu amigo Milton, e por causa do podcast que eu tô fazendo agora, consegui fazer com que a minha amiga Thaísa ouvisse, porque ela é uma das pessoas que não gosta de podcast, acha chato, acha que o povo fica falando demais e tal, só que por algum motivo ela acabou gostando do meu. E, sério, isso vindo dela é um puta elogio. E eu não tô falando do podcast inteiro, ela gostou de alguns episódios, vamos ser sinceros, né? De todo jeito, estão aí alguns destinos entrelaçados, mas isso realmente seria uma obra do destino? Ou isso seria só um acaso? Só mais uma das variáveis que resolveram se alinhar nesse processo estocástico desse plano caótico? Eu certamente não sei, só sei que agradeço bastante. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.